Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Exceção. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar das pessoas que eu admiro, contar para vocês quais são as pessoas que eu considero assim, bons exemplos, digamos assim. E resolvi fazer esse vídeo também para não só deixar registrada a minha admiração por essas pessoas, mas também o meu agradecimento por elas compartilharem os conteúdos delas, o conhecimento delas também, de uma forma que me ajuda a implementar ou a melhorar a educação do meu filho dentro da minha casa. E eu faço questão de mostrar para o meu filho essas pessoas, algumas delas, né, porque como ele tem 5 anos, então ele ainda não tem muita maturidade para entender ou para enxergar a importância que eu enxergo, mas eu faço questão de mostrar para ele, porque eu acho que essas pessoas são bons exemplos de como a gente pensar fora da caixinha, sabe? De ter coragem para defender o que acredita. São pessoas para mim que passam a impressão de que são exceções à regra, mas não se sentem um problema por causa disso. Enfim, eu acho que são pessoas que estão cheias de atitudes que eu acho que podem ser inspirações positivas para o meu filho, sabe? E ao mesmo tempo eu fico me perguntando assim, como é que foi a educação dessas pessoas? Será que elas até hoje têm reflexo da criação que elas tiveram dentro de casa? Ou será que elas quebraram o ciclo, assim? Elas foram criadas de uma forma e elas hoje são pessoas completamente diferentes. Eu sou muito curiosa para saber quem educou essas pessoas, sabe? Bom, então vou começar falando do filósofo, professor e palestrante Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, para mim, assim, ele passa a impressão de ser uma pessoa muito educada e extremamente esclarecida. A primeira vez que eu vi o Mário Sérgio Cortella, eu lembro que foi no programa da Fátima Bernardes, que ele estava no sofá lá, né, e ele estava respondendo algumas perguntas da plateia. E eu me lembro que alguém fez uma pergunta para ele e ele foi responder. E aí ele foi dando uma resposta super longa, sabe, super detalhada, ele deu uma resposta lá para a pessoa que perguntou. E quando ele terminou de dar essa resposta, eu lembro que eu fiquei pensando assim, uns 5 minutos assim, e eu não entendi nada, sabe? Eu tive que ir juntando as palavras, sabe, para entender o que ele queria dizer. Fui juntando, aí eu fiquei pensando um tempão, falei, peraí, ele quis dizer isso aqui, sabe? Porque a resposta dele foi longa e foi muito rica. E aí eu fui buscar para saber quem era essa pessoa que deu uma resposta que eu não entendi, assim, sabe? Eu tive dificuldade para entender realmente o que ele queria dizer. E fui buscar ver os vídeos dele, então tem palestras dele, tem várias entrevistas que ele dá. Eu busco ver porque eu acho muito interessante a forma que o Mário Sérgio Cortella fala sobre ética, sobre valores, sobre comportamento humano, ele fala sobre como obter sucesso, sabe? Ele fala de vários assuntos ligados ao comportamento humano, que eu acho muito interessante. E o que eu acho legal é que ele tem uma forma assim só dele de falar. Ele fala assim com umas pausas perfeitas, sabe? Que você consegue ver aonde ele encaixa a vírgula, o ponto, a exclamação. É muito interessante, o jeito dele falar assim é uma coisa única. E eu gosto de ver também ele dando entrevistas e respondendo as perguntas das pessoas, porque as respostas dele assim, são muito bem elaboradas, são muito ricas em detalhes, né? A gente percebe uma riqueza de detalhes nas respostas. E são respostas que fazem a gente refletir, sabe, sobre o que ele está falando. Por exemplo, ele desfaz alguns ditados também, que eu acho muito legal, que a gente passa a vida inteira ouvindo, achando que aquilo ali tá correto, porque a gente ouve todo mundo falar, e vem Mário Sérgio Cortella e desfaz esses ditados, assim. Um exemplo que eu queria dar aqui é aquele ditado que ele, toda vez que ele dá entrevista, quase ele fala desse, a ocasião faz o ladrão. Aí o Mário Sérgio Cortella fala o quê? Que tá errado a gente dizer que a ocasião faz o ladrão. Ele diz que a ocasião revela o ladrão, que o ladrão já fez a escolha dele antes da ocasião acontecer. Então, quando acontece aquele momento que ele tem a chance de ter uma atitude, mas ele já era assim, ele já escolheu ser ladrão antes, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante, eu adoro essas pessoas que desfazem esses ditados ou essas frases que a gente passa a vida inteira ouvindo e quando a gente vai crescendo um pouco assim, a gente percebe que estava tudo errado.
E eu fico imaginando também, assim, o Mário Sérgio Cortella dentro da família dele, sabe? Como é que devem ser as reuniões de família do Mário Sérgio Cortella? Será que é todo mundo, assim, meio parecido com ele, né? Assim, inteligente, que dá essas respostas legais, que fala dos assuntos super interessantes? Ou será que fica todo mundo sentado na sala, assim, ouvindo ele falar, né? Eu fico sonhando, assim, como deve ser a família do Mário Sérgio Cortella, como é que ele deve ser na vida pessoal dele, sabe? Eu tenho uma curiosidade de saber como é que é. E acho que se em cada família tivesse um Mário Sérgio Cortella, sabe, assim, um tio, um avô, um pai igual o Mário Sérgio Cortella, aí as famílias seriam muito melhores, sabe? Então eu deixo meu agradecimento aqui ao Mário Sérgio Cortella e minha admiração. Gosto muito de assistir Mário Sérgio Cortella. Pena que eu descobri tarde, né? Descobri tem pouco tempo o Mário Sérgio Cortella, mas adoro muito assistir ele. Agora eu vou falar da outra pessoa que eu admiro muito também. Ele é professor, escritor, doutor em ciências e palestrante. O nome dele é Pedro Calabres. Vocês já ouviram falar em Pedro Calabres? Ele também tem um canal aqui no YouTube que se chama Neurovox, que é um canal muito interessante, que ele fala muito sobre comportamento humano também. Os vídeos dele são vários temas assim que são muito legais de ver, que são temas que tocam na nossa ferida, sabe? Você começa a ver os vídeos, pelo menos eu tenho essa sensação. Eu começo a ver os vídeos de Pedro Calabres, aí eu vou sentindo assim, não, isso aqui tem nada a ver com o que ele tá falando. Aí depois, no final do vídeo, você fala, é verdade, isso acontece mesmo. E às vezes tá acontecendo comigo, sabe? Pedro Calabres, ele explica como o nosso cérebro funciona de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos sentimentos, né? É muito interessante. E o que eu acho legal, o Pedro Calabres explica as coisas com muita clareza, sabe? Ele tem um português, assim, maravilhoso. O que eu queria destacar, na verdade, Pedro Calabres, que eu acho, assim, muito admirável, é que o Pedro Calabres, pelo menos a impressão que ele me passa, tá, Pedro Calabres? É o que você passa de impressão pra mim quando eu vejo seus vídeos, é que ele passa uma impressão de ser aquela pessoa que nunca vai cometer uma falta de educação na vida, sabe? Eu nunca vou esperar assim que eu tô no trânsito, por exemplo, aí eu tô vendo, aí o carro do lado para, aí abaixa a janela, assim, é Pedro Calabres, e ele vai tacar uma latinha pra fora do carro. Pedro Calabres não passa essa impressão, sabe, de que ele vai fazer isso na vida dele. Ou então você tá na rua e Pedro Calabres, assim, vai jogar um papel no chão, sabe, você não espera que ele cometa uma falta de educação, porque ele parece ser, assim, uma pessoa muito educada, um gentleman, assim, você não espera que ele vá tratar alguma pessoa mal na vida dele, sabe? Ele passa a impressão de ser uma pessoa, assim, extremamente educada, sabe? Eu gosto muito de ver os vídeos dele. Queria deixar aqui também o meu agradecimento a Pedro Calabres, porque muitos dos vídeos a gente começa a ver e a gente percebe que a gente está passando por aquilo ali, sabe? E às vezes é o impulso que a gente precisa para tentar mudar alguma coisa dentro da gente, dentro do nosso comportamento, sabe? Pelo menos para mim funciona um pouco dessa forma. E eu tenho uma curiosidade enorme também para saber quem educou o Pedro Calabres, sabe? Porque ele parece ser uma pessoa que teve uma educação maravilhosa. Ou será que ele quebrou o ciclo, igual eu comentei no início do vídeo? Eu gosto muito da postura dele, sabe? Ele tem uma postura que te passa uma firmeza, parece uma pessoa assim, muito segura do que tá falando, sabe? Eu queria saber assim, quem educou para eu pegar umas dicas, para eu já ir me adiantando e para melhorar a educação do meu filho. Porque eu acho legal assim, pessoas que passam boas impressões pra gente, sabe? O Pedro Calabres, ele me passa uma impressão de uma pessoa boa, segura, educada, que eu acho que é o mais importante, sabe? Como eu falei, você não espera uma falta de educação de Pedro Calabres, que ele tá no restaurante, aí ele vai destratar um garçom, por exemplo. Pelo menos eu tenho essa impressão quando eu vejo os vídeos dele. O terceiro cara que eu queria falar aqui é Clóvis de Barros Filho. Ele é jornalista, professor, escritor e também palestrante. Meu destaque para o Clóvis é que ele é o cara dos exemplos. Ele dá muitos bons exemplos assim nas aulas ou nas palestras que ele dá, sabe? O Clóvis fala muito sobre o que queremos da nossa vida, ele fala muito sobre felicidade e ele me dá uma noção, e ele traz uma noção, assim, às vezes de capacidade, de realmente o que a gente pensa da nossa vida, o que a gente quer pra nossa vida, que é muito legal, sabe? E ele usa a expressão potência de agir, que eu acho que ele usa de uma forma assim, muito inteligente, muito interessante. Eu acho que ninguém usa essa expressão melhor do que ele. E os exemplos dele são exemplos que tiram a gente da zona de conforto,
sabe? Sabe aquele exemplo que ele dá, que você para pra pensar na sua vida mesmo? Você para pra pensar assim, porra, será que eu tô fazendo isso aqui? Ou será que eu sou capaz de fazer uma coisa melhor do que eu tô fazendo? Clóvis é esse cara, ele tira você da zona de conforto. Tem um exemplo dele que eu queria deixar registrado aqui, a minha super admiração por esse exemplo, é um exemplo do Teorema de Pitágoras, que ele está dando no contexto de uma aula que ele está explicando. E aí, dentro desse contexto, ele vai falando sobre o Teorema de Pitágoras. E ele lança a seguinte questão, ele fala assim, gente, Pitágoras inventou o teorema, Pitágoras tirou o teorema do nada, tipo assim, Pitágoras criou o teorema. E a gente só tem que aplicar o teorema e fazer a conta. E a gente erra, sabe, ainda. Tipo assim, Pitágoras inventou o teorema do nada e você erra o teorema, sabe? Aí eu fico pensando assim, quantas vezes eu errei o teorema de Pitágoras, sabe? Clóvis, ele consegue fazer com que eu enxergue uma noção de capacidade, ou que a gente crie parâmetros maiores do que a gente está acostumado a criar, sabe? É muito interessante, os vídeos dele são muito interessantes. Ele fala assim nos vídeos que a gente tem que ter brio, que a gente tem que reagir a certos comentários ou a certos acontecimentos que passam pela nossa vida, sabe? Que a gente tem que ter força, que a gente tem que ter ou descobrir essa potência de agir que tá em cada um de nós, sabe? Clóvis é um cara que passa muita força, assim, e muita segurança no que ele fala. Eu gosto muito de ver os vídeos de Clóvis, principalmente quando você tá pra baixo, assim, quando você tá triste. Clóvis é o cara que bota você no eixo e faz você pensar assim, não, peraí, eu tenho capacidade de fazer o que eu quero fazer, sabe? Ele faz a gente acreditar no que a gente pode realizar, o que a gente quer realizar, mas que também a gente tem que se esforçar para isso, sabe? Acho muito interessante. Clóvis, muito obrigada pelos seus vídeos, sabe? Ajuda muito a gente a enxergar e a colocar e subindo os nossos parâmetros, na verdade. Agora chegou o momento de eu falar de uma pessoa que me emociona toda vez que eu vejo uma entrevista dele. Desde a primeira vez que eu vi uma entrevista dele, eu me emocionei. E olha que eu não sou uma pessoa assim, sabe, muito emotiva, muito de ficar chorando, mas esse cara, ele consegue tocar meu coração, digamos assim. Tô falando do psicoterapeuta, professor e palestrante também, Léo Freiman. A primeira vez que eu vi, que eu descobri esse cara maravilhoso, e foi ano passado, assim, foi recente que eu descobri. A primeira vez que eu vi a entrevista dele foi no canal do YouTube Pânico na Rádio, mas já vi ele no programa do Rony Von também, e vou buscando onde ele está dando entrevistas para saber um pouco mais, para entender um pouco mais sobre o que ele fala. O que eu acho legal na questão do Léo Freiman é que quando ele fala sobre comportamento infantil, sabe? E ele sempre mostra como as atitudes de nós pais e mães, as atitudes dos adultos, vão refletir no comportamento daquela criança, vão refletir no comportamento dos nossos filhos, sabe? E ele fala sobre isso de uma forma, assim, muito intensa, muito verdadeira. E o que acontece? Ele sempre tenta dar uma solução positiva quando alguém pergunta alguma coisa ou quando alguém expõe uma situação de dificuldade com criança, sabe? Às vezes alguém pergunta assim, eu tô passando isso aqui com meu filho em casa, ou então se acontecer isso aqui, como é que eu faço, como é que eu ajo dentro da minha casa com meu filho, ou então como é que eu mostro pro meu filho que ele pode passar por essa situação. Léo Freiman sempre dá uma resposta positiva. Ele sempre dá um jeito de você resolver aquilo ali que você está passando com o seu filho, sabe? Eu acho ele um cara extremamente positivo e ao mesmo tempo um cara muito racional. Eu aconselho a quem tem filhos, quem vai ter, ou também quem não quer ter, mas assim, quem já tem e está passando às vezes por uma situação difícil em casa com a criança, gente, assista Léo Freiman. Ele é maravilhoso. É o que eu falei, poucas coisas me emocionam na vida. Hoje em dia eu não consigo mais ver uma entrevista toda de tanto que aquilo me toca, de tanto que eu choro assim, quando eu vejo ele falar sobre o comportamento infantil. E o que eu queria destacar no Léo Freiman, que eu acho que é o que realmente me toca nele, é assim, eu vi a entrevista dele no ano passado, 2019. Eu tô gravando esse vídeo aqui em 2020. E quando você vê Léo Freiman falar sobre o comportamento das crianças, né, como o comportamento dos adultos vão refletir no comportamento da criança, né, sobre educação infantil, você pensa assim, a impressão que ele passa pra gente, pelo menos a impressão que ele passou pra mim, foi essa. Fala assim, não, tudo bem, ele estudou, né, ele tem um currículo maravilhoso, mas esse cara deve ter 5 filhos, ele deve ter criado os irmãos. Porque ele fala com uma experiência, sabe, naquilo ali, e realmente funciona, tá? Porque eu já fiz na minha casa algumas coisas, já inseri na educação do meu filho, e funciona.
E aí, quando eu descobri uma coisa sensacional, que tipo assim, o Freiman fala daquela forma, ele coloca as coisas do jeito dele, de uma forma super verdadeira, e Léo Freiman não tem filhos. E pra mim ele faz cair por terra aquela frase que as pessoas falam assim, que eu passei a vida inteira ouvindo aqui, só quem tem filho sabe como é que é, sabe? Ele acaba com essa frase pra mim. Porque se você vê, você fala assim, não, esse cara tem, ele tá falando isso, além de ter estudado muito, ele deve ter vários filhos, porque ele fala com amor, sabe? Ele fala com propriedade, ele fala com uma intensidade, e a sensação que ele deixa pra gente é que se você fizer aquilo ali, ou se você se colocar à disposição para dar uma educação boa ao seu filho, aquilo ali vai funcionar, sabe? Léo Freiman me emociona muito, assim, eu sou muito fã dele. Eu tive, assim, outros ídolos na minha vida, sabe? Mas Léo Freiman hoje é o meu grande ídolo. Eu adoro ver, sabia que eu amo emocionar? Eu adoro ver ele falar de filho, assim, é muito interessante. Eu gosto muito de Léo Freiman, muito. Queria deixar aqui meu agradecimento, assim, Léo Freiman. Obrigada, porque eu consegui me identificar com muitas coisas que você fala e consigo inserir na educação do meu filho muitas coisas que você fala e que melhora a educação dele, sabe? Que melhora o meu relacionamento com ele, que eu acho que isso é muito importante. Eu queria só deixar meu agradecimento aqui, porque hoje eu tô chorando. Desculpa, gente, mas eu não consigo falar de Léo Freiman sem me emocionar. Agora eu vou falar de duas pessoas, que essas pessoas, elas falaram duas frases que tocam muito meu coração também, que significam muito pra mim, e eu queria deixar registrado o meu agradecimento a essas pessoas aqui também. A primeira pessoa que eu queria falar sobre é um cara que se chama Murilo Gun. O Murilo Gun é um cara que ele é formado em administração e ele tem uma escola que ensina habilidades para adultos. Ele dá cursos de criatividade. Olha que legal, curso de criatividade. E o Murilo Gun eu busquei uma vez, vi uma palestra dele que ele estava dando, e ele falou uma frase que sintetiza muito do que eu acredito, sabe? E que me emociona também. Murilo Gun tá no mesmo patamar de Léo Freiman pra mim. Eu vejo, mas eu não consigo ver muito porque eu começo a me emocionar. A seguinte frase de Murilo Gun, que é a frase que toca meu coração e que significa muito pra mim. Ele falou a seguinte frase: para que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Murilo Gun, essa frase resume muito pra mim do que eu acredito, sabe? Você conseguiu colocar em uma frase o que eu acredito, o que eu realmente acho que a educação começa em casa mesmo, sabe? Eu acredito muito nessa frase. Então, assim, obrigada toda vez que eu vejo algum vídeo seu que você levanta essa questão de que a maior influência de uma criança são os pais ou é o ambiente familiar, como eu já vi você falar. Me emociona. Obrigada, Murilo Gun. A segunda pessoa que eu queria citar aqui também, que falou uma frase que eu achei maravilhosa também, é a Gabriela Capim. Era uma nutricionista, ela tinha um programa no GNT que chamava Socorro, Meu Filho Come Mal. Esse programa dela simplesmente unia as duas coisas que eu mais adoro no mundo, que é alimentação e educação infantil. Então eu via muito, vi todos os programas, sei todos os episódios de Gabriela Capim, eu adorava esse programa. E a Gabriela Capim, uma vez no programa, ela conversava com as mães, né, sobre a alimentação das crianças. Geralmente as crianças não estavam se alimentando muito bem e ela sempre chamava os pais para conversar. E numa dessas conversas, ela olhou dentro do olho de mamãe e falou essa frase que eu acho maravilhosa. Ela falou assim: a gente só ensina um filho a ser feliz sendo. E eu acho que essa frase também resume muito do que eu acredito e estendo essa frase para outras coisas também, como a gente só ensina um filho a comer bem comendo, a gente só ensina um filho a ser educado sendo, e por aí vai, sabe? Realmente essa questão do exemplo, que eu acho que é o que ela quis levantar, né? Então, assim, se você quer que seu filho seja feliz, se você quer que seu filho seja bem resolvido, educado, enfim, se a gente quer coisas positivas para os nossos filhos, primeiro a gente tem que ser, porque essa questão do exemplo é o que realmente, ou o que mais importa na vida de uma criança. Então, eu achei, assim, lindo quando ela olhou no olho da mãe e falou isso, sabe? Acho que desperta, assim, uma curiosidade na gente de saber que a gente é exemplo, que pai e mãe é exemplo, que exemplo é muito importante, ou o mais importante, digamos assim. Então achei linda essa frase da Gabriela Capim, admirava muito, gostava muito do programa dela, viu? Obrigada, Gabriela Capim, essa frase toca meu coração. Bom, agora eu vou falar de duas pessoas da área da culinária, que é uma área que eu gosto muito, porque eu adoro cozinhar.
Então eu sou aquelas pessoas que veem todo e qualquer programa que tem alguém fazendo comida. Então eu vejo Ana Maria Braga, eu vejo Eduardo Guedes, eu vejo Rita Lobo, eu vejo Claude, eu adoro o Claude do Que Maravilha. Eu vejo qualquer programa que tem alguém fazendo comida, eu paro pra ver. Ah, eu adoro aquela Rainha da Cocada, adoro ver aquele programa, que eu adoro doce, né? Não como muito, fiz uma restrição, mas eu adoro ver as pessoas fazendo doce, né? Mas aí eu separei duas pessoas que me chamam a atenção por certos detalhes que são especiais, digamos assim. A primeira pessoa que eu queria falar aqui, ela é mestre em ciências gastronômicas, bacharel em nutrição e ela é chefe de cozinha. Estou falando de Bela Gil. O primeiro detalhe que eu queria falar de Bela Gil, ela me chamou a atenção porque ela é uma pessoa diferente, né, do todo mundo. Ela faz coxinha de jaca. Eu nunca tinha visto ninguém fazer uma coxinha de jaca e achei sensacional, sabe? E o que eu gosto também na Bela Gil é o fato dela sempre ressaltar a importância que está inserida no ato de alimentar, sabe? Ela sempre fala muito sobre essa importância que alimentar não é só colocar comida no prato, né? Tudo que está por trás da questão da alimentação. E o que eu acho legal também é o fato dela sempre permitir que os filhos dela estejam inseridos nesse momento que ela está cozinhando, né? Ela sempre fala da importância que tem a gente permitir que nossos filhos tenham acesso à comida de verdade, para eles saberem, para eles já irem crescendo, aprendendo a importância da alimentação. Então, assim, sempre chamo meu filho para ver. Hoje está passando, atualmente que eu digo, né, tá passando o programa Refazenda, e ela sempre coloca os filhos dela em alguns episódios, sabe, para cozinhar, né? Ela tem 2 filhos, ela coloca sempre a Flor e o Nino para cozinhar. Então eu chamo meu filho para ver, eu falo lá, meu filho, o Nino mexendo na comida, a Flor fazendo os cookies, que ela acha tão bonitinho ela fazendo os cookies dela. E eu também, às vezes, deixo meu filho já fazer algumas coisas que eu já acho que ele tá apto a fazer na cozinha, sabe? Como eu adoro cozinhar, então algumas coisas eu já permito que ele faça, sabe? Como amassar uma massa no pão de queijo. Outro dia eu coloquei ele para quebrar os ovos. Eu acho importante essa abertura que ela dá e ela mostrar pra gente que é possível a gente estar na cozinha e ensinar nossos filhos também essa importância desse ato de alimentar, que tem muita coisa por trás disso aí do que só aquela coisa que a gente cresce achando que é só colocar a comida no prato e ingerir, sabe? Eu acho legal a importância que Bela Gil dá à alimentação e a esse ato de alimentar, de tudo que está por trás. E também queria ressaltar o fato de Bela Gil ter me ajudado a conhecer vários alimentos que eu não conhecia e que hoje eu insiro na educação do meu filho, que fizeram muita diferença, porque são alimentos muito saudáveis. Então, assim, no programa da Bela Gil eu aprendi a usar, por exemplo, o cacau em pó, que eu não usava, sabe? Usava aquele achocolatado cheio de açúcar, que o meu filho nem conhece aquele achocolatado cheio de açúcar, sabe? O cacau, eu fiz uma substituição e achei muito melhor. Eu aprendi o óleo de coco, eu aprendi o açafrão, eu aprendi a biomassa de banana verde, que é uma coisa maravilhosa, super versátil. Você usa no doce, você usa no salgado. Eu particularmente adoro fazer brigadeiro de biomassa de banana. E tudo isso eu aprendi no programa da Bela Gil, então sou muito grata, Bela Gil, por você ter mostrado pra gente que existem várias formas da gente poder se alimentar saudável, né? De forma saudável. E um outro exemplo que eu queria deixar aqui de Bela Gil, que é esse exemplo, toca meu coração, foi uma vez que eu estava vendo o programa dela e ela estava fazendo um sorvete de castanha acompanhado de um mamão. Mas não era um mamão cortado assim, normal, igual a gente está acostumado a comer. Ela colocou o mamão na grelha, sabe? E naquele momento que ela grelhou aquele mamão, uma coisa que também eu nunca tinha visto, eu chamei meu filho e falei assim, olha meu filho, a gente pode comer o mamão cortado, a gente pode comer o mamão ou ingerir o mamão, né, na vitamina, que eu gosto muito de vitamina também, meu filho também toma. E olha só, a Bela Gil mostrou pra gente que a gente pode comer o mamão na grelha, o mamão grelhado. Vamos fazer um dia para ver se é gostoso? O que eu queria ressaltar nesse exemplo, sabe? Eu tentei nesse exemplo mostrar para meu filho uma nova possibilidade. É muito importante isso, mostrar que existem novas possibilidades para a criança. E esse exemplo do mamão na grelha, que eu vi no programa da Bela Gil, é um exemplo que para mim me ajudou a inserir uma nova possibilidade na educação do meu filho. Eu sou muito agradecida por isso. Queria deixar aqui o meu obrigada, Bela Gil, por mostrar pra gente que existem outras formas da gente se alimentar. E que às vezes a gente cresceu inserido
numa forma de alimentação que não era muito saudável, que hoje a gente consegue ter acesso, a gente consegue pesquisar sobre os novos alimentos. A gente consegue educar nossos filhos nessa parte da alimentação de uma forma muito mais saudável. A Bela Gil, ele me passa esses ensinamentos, assim, de mostrar ao meu filho, cara, que existe a oportunidade dele comer um mamão grelhado. Eu já vi depois ela fazendo um abacaxi grelhado. Eu vou inserindo as coisas aos poucos na alimentação dele, né? O que eu posso comprar, o que eu consigo comprar, o que eu tenho acesso a comprar. Mas muitas das coisas eu vejo Bela Gil fazendo e eu vou fazendo na minha casa também, sabe? E assim, eu e meu filho, aliás, meu filho adora Bela Gil. Bela Gil, meu filho adora você. Toda vez que tá passando, ele vem falar: mãe, corre que tá dando Bela Gil. A gente adora você, viu? Muito obrigada, Bela Gil, por me mostrar novas possibilidades. O outro chefe de cozinha que eu também adoro, que eu queria falar aqui para deixar registrado a minha homenagem a ele, é um cara que chama Felipe Bronze. Ele apresenta o programa Que Seja Doce e ele apresenta o programa Perto do Fogo no GNT, no canal GNT. E o detalhe que eu gosto, que eu queria ressaltar no Felipe Bronze, é que o Felipe Bronze, ele passa uma impressão pra gente de que ele ama aquilo que ele faz. E sabe onde é que eu reparo isso? Quando ele tá no programa Perto do Fogo, que ele tá ou assando uma carne, ou ele tá defumando algumas coisas, eu achei genial que ele ensina a gente a defumar certos alimentos. É o olhar que ele tem para aquele momento, que ele tá assim, assando uma carne, ou que ele tá defumando alguma coisa no alecrim, sabe? Ou que ele tá fazendo uma pizza com alguém. Ele tem um olhar de admiração por aquilo ali que você percebe que aquilo ali é um momento de felicidade para ele, sabe? Que ele tá inteiro naquilo ali, que ele gosta do que ele faz. Essa é a impressão boa que o Felipe Bronze me deixa quando eu tô vendo o programa dele. Eu sinto um prazer de ver o prazer que ele tem olhando para a comida. Eu acho muito interessante quando a gente percebe ou quando a gente gosta do que faz, sabe? O Felipe Bronze, ele me passa essa impressão de que ele gosta do que ele faz. E teve um menino que ele chamou, vou falar um menino, né? Porque era um menino, que ele chamou no programa dele, que o rapaz, ele fazia uma pizza, ele estava fazendo uma massa de pizza, assim, moldando a massa de pizza na mão. O nome dele era Paul Cho, ou Paul Cho, não sei como é que pronuncia. E o rapaz estava fazendo a massa de pizza, esse era outro também que eu queria ressaltar. O olhar dele para a massa da pizza, quando ele estava assim moldando na mão dele, o sorriso dele, você percebe que o cara gosta daquilo que ele faz. E isso é muito bom, isso passa uma boa impressão pra gente, sabe? Esse Paul moldando a massa de pizza, nunca mais eu vou esquecer. E chamei meu filho pra ver, eu falei: olha, meu filho, o sorriso do menino moldando a massa da pizza. E quando ele terminou, você percebia uma expressão de satisfação no olhar dele, sabe? Tipo assim, que linda a massa da pizza que ficou, sabe? A essas horas eu chamo meu filho e falo: olha, meu filho, o prazer que o rapaz tem, ou o prazer que o Felipe Bronze tem em cozinhar. Passa a impressão de que eles estão ali muito apaixonados pelo que eles estão fazendo, sabe? Eu sempre chamo meu filho para ver, onde eu identifico assim uma impressão positiva em algumas pessoas, sabe? Felipe Bronze, essa é a impressão que você me passa, que você gosta mesmo do que você faz. E eu tenho essa esperança de que o meu filho consiga trabalhar, ou consiga se sustentar, ou consiga viver do que ele ama, sabe? Que a impressão que você passa para mim é essa. Então eu gostaria também de deixar registrado o meu agradecimento aqui. Bom, essas foram algumas das pessoas que eu queria deixar aqui, como eu falei no início do vídeo, registrado o meu agradecimento por essas pessoas me passarem impressões positivas, sensações boas, e com alguns detalhes delas eu consigo ensinar algumas coisas legais para o meu filho, sabe? Tem outras pessoas também que eu admiro, tem o Leandro Carnal, que eu gosto muito, ele também é professor, palestrante. Tem duas pessoas que eu queria ressaltar aqui também, que eu vi a entrevista no canal da Leda Nagli. Aliás, esse canal da Leda Nagli é um canal que eu gosto muito de ver as entrevistas que ela faz, sabe? São muito esclarecedoras, assim. Tem dois doutores que eu vi lá, foi a primeira vez que eu vi, né? O doutor Vitor Sorrentino e a doutora Andréa Freixes. Eu simplesmente fiquei apaixonada pela Andréa Freixes. E a Andréa Freixes, ela tem uma história de vida muito interessante, né? Ela perdeu uma filha e eu queria sentar com ela assim um dia e falar como é que você conseguiu, sabe, passar por isso e dar a volta por cima, assim. Sou muito admiradora da história de vida da Andréa Freixes, apesar de não conhecê-la, mas a impressão que eu tenho é de força, sabe, que ela conseguiu passar por um momento muito difícil. O Dr. Vitor Sorrentino é especialista em nutriendocrinologia.
ele é jovem, novinho assim, ele parece ser uma pessoa muito educada, mas muito esclarecida, sabe? Bom, e é isso, eu queria deixar aqui a minha homenagem, perdão pelos momentos de emoção, mas realmente são pessoas que eu admiro muito e eu tava querendo muito fazer esse vídeo para deixar aqui o meu agradecimento a essas pessoas, viu? Muito obrigada e que o meu filho possa se inspirar nos bons exemplos. Porque não é bom a gente ter bons exemplos, a gente ter bons exemplos na vida? É bom, não é? Então era isso que eu queria deixar nesse vídeo aqui. Muito obrigada a essas pessoas.